Saudações calouros, aqui quem vos fala é a professora Inara Larissa e hoje nós vamos abordar um conteúdo que é muito importante, que é o conteúdo de soluções, ok? Bom, só que para nós iniciarmos o conteúdo de soluções, nós temos que fazer uma breve abordagem a respeito do que é dispersões, porque o conteúdo de soluções, ele está dentro da classificação de dispersões, certo? Bom, dispersões são sistemas nos quais uma substância está disseminada sob forma de pequenas partículas numa segunda substância, ok? As dispersões, elas podem ser classificadas da seguinte forma: elas podem ser classificadas em soluções, em dispersões coloidais ou em suspensões, ok? A diferença entre esses três tipos de dispersões é o tamanho médio das partículas dispersas. Olha lá, as soluções, elas têm o tamanho médio das partículas dispersas menor do que 1 nanômetro e elas não são visíveis a olho nu. Um exemplo de soluções é o sal em água, ok? As dispersões coloidais apresentam um tamanho médio das partículas dispersas variando de 1 a 1000 nanômetros. E essas partículas, elas não são visíveis a olho nu. Elas só podem ser visíveis ao ultramicroscópio. Um exemplo de dispersões coloidais é a gelatina em água. Bom, as suspensões, elas apresentam um tamanho médio das partículas dispersas acima de 1000 nanômetros. E a sua visibilidade é a olho nu, ou seja, a gente consegue observar as partículas dispersas de uma suspensão a olho nu. Um exemplo de suspensões é a areia em água, ok, gente? Então vamos agora para a classificação de soluções. Lembrando que a solução é um tipo de dispersão, ok? Bom, soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Nas soluções, o componente que está presente em menor quantidade recebe o nome de soluto. Isso é muito importante, gente, preste atenção. Enquanto o componente que está predominante é chamado de solvente, ou seja, na minha solução eu tenho apenas uma única fase, eu tenho uma mistura homogênea, onde o componente que está em menor quantidade é o meu soluto e o componente que está em maior quantidade é o meu solvente, ok? Bom, existem várias formas de se classificar as soluções e a principal delas é classificar as soluções segundo o seu estado físico. As soluções, elas podem ser então de três tipos principais. Podem ser soluções sólidas, podem ser soluções líquidas e podem ser soluções gasosas. Um exemplo de solução sólida é as ligas metálicas. Bem aqui eu coloquei uma ilustração de uma aliança, ok? Onde essa aliança ela é formada por uma liga metálica. Liga metálica, para quem não lembra, é a mistura de dois ou mais metais, ok? Onde essa mistura é uma mistura homogênea, a gente consegue observar apenas uma única característica, apenas uma única fase, certo? Olha lá, um exemplo de soluções líquidas é o sal adicionado na água, ok? Forma uma solução líquida. E um exemplo de solução gasosa é o ar atmosférico, como eu coloquei aqui na exemplificação para vocês. Bom, então nós chegamos a um conceito muito importante que está dentro do conteúdo de soluções, que é a regra de solubilidade. Quem aqui já ouviu falar daquela regra de que semelhante dissolve semelhante? Pois é basicamente isso. Só que essa regra de solubilidade ela é descrita da seguinte forma. Uma substância polar tende a se dissolver no solvente polar. Uma substância apolar tende a se dissolver no solvente apolar. Ok, gente? Bom, e de acordo com essa regra de solubilidade, a gente vai observar se o soluto ele é miscível ou não no solvente, ok? Bom, outra coisa muito importante do conteúdo de soluções é o fenômeno da saturação de uma solução. É a classificação das soluções de acordo com a sua saturação, ok? Olha lá. Solução saturada. O que é uma solução saturada? Uma solução saturada é aquela que atingiu o ponto de saturação pré-definido. O ponto de saturação é definido pelo coeficiente grau de solubilidade. O que é grau de solubilidade? O grau de solubilidade
é um grau que mede a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvido em um solvente. Exemplo aqui, os coeficientes de solubilidade em água a 0 graus Celsius para o NaCl é igual a 357 gramas por litro. O que isso significa? Significa que eu consigo dissolver no máximo até 357 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, em 1 litro de água. Se eu passar dessa quantidade, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, ok? Olha lá, para o nitrato de prata, o coeficiente de solubilidade é 1.220 gramas por litro. Ou seja, eu consigo dissolver no máximo 1.220 gramas de nitrato de prata em 1 litro de água. Se eu passar disso, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, ok, gente? Então, relembrando aqui, uma solução saturada é aquela que atingiu o ponto de saturação pré-definido, ok? Ou seja, é aquela solução que conseguiu dissolver no máximo o quanto ela pôde de soluto. O que é uma solução insaturada? Uma solução insaturada é aquela que contém menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, ok? É quando a gente dissolve uma quantidade menor de soluto no meu solvente, ok? Pré-estabelecido de acordo com o coeficiente de solubilidade. Exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, eu disse para vocês que é 357 gramas por litro, ok? Se eu dissolvesse, por exemplo, 355 gramas por litro, eu estaria formando uma solução insaturada. Por quê? Porque eu dissolvi uma quantidade menor de soluto prevista pelo coeficiente de solubilidade, ok? Olha lá, uma solução supersaturada são aquelas que ultrapassam o coeficiente de solubilidade. Normalmente, as soluções supersaturadas são soluções instáveis, ok? É quando a gente, por exemplo, tem uma solução saturada. Normalmente, as soluções supersaturadas, elas existem em altas temperaturas. É quando a gente consegue ultrapassar o coeficiente de solubilidade. Exemplo, vamos dizer que com um aumento de temperatura eu consigo dissolver 400 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de solução, em 1 litro de solvente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha solução ela ultrapassou o meu coeficiente de solubilidade. Isso foi provocado por conta do aumento de temperatura, ok? Olha lá, bem aqui eu tenho uma exemplificação de solução insaturada, de solução saturada e solução supersaturada. Solução insaturada, essa primeiro exemplo aí, como vocês podem ver. Solução saturada com corpo de fundo e solução supersaturada, ok? Certo? Agora nós chegamos a um tópico muitíssimo importante do conteúdo de soluções, que é a concentração das soluções. Esse estudo é referente à relação estabelecida entre a quantidade do soluto e a quantidade do solvente ou da solução. Ok? Bom, então a concentração, é muito importante nós sabermos calcular a concentração de uma solução. Ok? E para nós sabermos isso, nós temos que entender os vários tipos de concentração que existem. E antes disso, nós temos que adotar uma seguinte convenção, que é índice 1 para quantidades relativas ao soluto, índice 2 para as quantidades relativas ao solvente, sem índice para as quantidades relativas à própria solução, ok? Bom, o primeiro tipo de concentração é a concentração comum. A concentração comum, ela descreve a quantidade em gramas de soluto dividido por litro de solução, dividido pelo volume da solução, ok? Olha o seguinte exemplo aqui. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Então, ele quer aqui que você calcule a concentração em gramas por litro, ele quer que você calcule a concentração comum dessa solução, sabendo que nessa solução eu tenho 60 gramas do sal em 300 centímetros
cúbicos de solução. Como o sal ele está em menor quantidade, ele é o meu soluto, ok? Então, olha lá, concentração, olhando para a fórmula, vai ser a massa em gramas do meu soluto, que é o sal, dividido por volume de solução, que ele cedeu, né? Que ele disse que é 300 centímetros cúbicos. Atenção, gente, olha, a concentração comum ela é dada em gramas por litro. Se você tiver dados que estejam fora dessa unidade de gramas por litro, você vai ter que transformar, como é o caso aqui. Aqui ele cedeu 300 centímetros cúbicos, então eu vou ter que transformar para litros, ok? Lembrando que 300 centímetros cúbicos corresponde a 300 ml, que é igual a 0,3 litros. Aí eu transformei e agora eu vou substituir na minha fórmula. Então, 60 gramas, que é o meu soluto, dividido por 0,3 litros. Então, a concentração comum dessa minha solução vai ser 200 gramas por litro, ok? Ou seja, eu vou ter 200 gramas de soluto, que é o sal, por litro de solução. Minha concentração vai ser essa. Um segundo tipo de concentração muito importante é o título, que ele pode ser dado em massa ou ele pode ser dado em volume, ok? Vamos iniciar aqui classificando o título em massa. O título é o quociente, ou seja, é uma divisão entre a massa do soluto e a massa total da solução, que é dada por soluto mais solvente. Ou seja, o título, como ele é uma divisão de massa por massa, ele não vai ter uma unidade, ele vai ser adimensional, ok? Olha lá, então vai ser a massa do meu soluto dividido pela massa da minha solução. Exemplo, uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Qual o título em massa da solução? Quando ele fala título em massa, você logo vai lembrar da fórmula, que vai ser a massa em gramas do meu soluto dividido pela massa em gramas da minha solução. Bem aqui ele cedeu, né? A massa do teu soluto, que é 8 gramas. E ele cedeu também a massa do solvente, que é a água. Como é que eu vou encontrar a massa da solução? Lembrando que a massa da solução é a massa do soluto mais solvente. Então, eu vou somar 8 gramas mais 42 gramas, que vai dar, respectivamente, 50 gramas, ok? Então, eu vou pegar aqui e vou aplicar tudo isso na fórmula do título, que é igual a 8 gramas, que é a massa referente do soluto, dividido pela massa da solução. Então, calculando aqui o título, eu vou ter igual a 0,16. Olha lá, atenção. O título percentual, ele pode ser dado multiplicando o título por 100. Ou seja, eu posso pegar esse valor aqui do título e multiplicar por 100. E aí, eu vou ter o título percentual. Ou seja, eu vou ter 16%. O que isso significa? Significa que na minha solução eu tenho 16% de cloreto de sódio em massa, ok? O título em volume ele segue o mesmo sentido, ok? Só que no lugar de massa nós vamos utilizar volume. Então, olha lá, o título em volume é o quociente, ou seja, a divisão entre o volume, eu esqueci de substituir aqui, gente, desculpa. Entre o volume do soluto e o volume total da solução, que é igual a soluto mais solvente, ok? O título, ele vai ser o volume do meu soluto dividido pelo volume total da solução. Ele também é adimensional, ou seja, ele não tem unidade, o título. Exemplo aqui. A análise de um vinho revelou que ele contém 18 ml de álcool em cada copo de 120 ml. Qual é o título em volume desse vinho? Lembrando que o título ele vai ser sempre o volume do meu soluto dividido pelo volume total da solução. Bem aqui ele te deu o volume do soluto, que é igual a 18 ml, que é o álcool. E aí ele cede o volume total da solução, que foi 120 ml. Então, você apenas vai dividir 18 ml por 120 ml. Ok? Então, 18 ml dividido por 120 ml vai ser igual a 0,15. E aí, eu posso transformar essa quantidade do título para título percentual, multiplicando por 100. Ok? E aí, eu vou ter 15%. O que isso significa? Significa que na minha solução total de 120 ml, eu vou ter 15%
de álcool, ou seja, eu vou ter 18 ml de álcool nessa solução de 120 ml, ok? Bom, o terceiro tipo de concentração é a concentração em mols por litro, ou também conhecido como molaridade, ok? Ele é representado por esse Mzinho que vocês estão vendo aí. A molaridade nada mais é do que a quantidade em mols do soluto existente em 1 litro de solução. E ele pode ser expresso por essa seguinte fórmula aqui. N1, que significa número de mols, dividido pelo volume. Ou pode ser também expresso por essa outra fórmula que eu coloquei para vocês, que é a massa em gramas do meu soluto, dividido pela massa molar do meu soluto, vezes o volume. Mas, professora, por que pode ter essas duas fórmulas? Bom, gente, olha, lembrando que a quantidade em mols, o número de mols, ele pode ser obtido pela divisão entre a massa em gramas da substância, né, dividido pela sua massa molar. Então, nada mais do que eu fiz foi uma substituição, ok? Aí, por isso que a molaridade, ela pode ter essas duas fórmulas, que é essa fórmula mais simples, que é o número de mols dividido pelo volume, ou essa fórmula mais rebuscada, que é a massa em gramas da substância dividida pela sua massa molar multiplicada pelo volume da solução, ok? Olha lá o seguinte exemplo. Qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução? Então, ele está pedindo aqui a molaridade, certo? Ele quer que você diga qual é a molaridade de uma solução, dessa solução aí. Ele cedeu a massa em gramas do meu soluto, que é 45 gramas. E ele cedeu também o volume da solução. E agora, como é que eu vou resolver? Bom, eu vou descobrir a massa molar do iodeto de sódio, ok? A massa molar do iodeto de sódio é 150 gramas por mol. E aí eu vou substituir todos esses dados na minha equação, na minha fórmula. Olha lá, atenção, gente, bem aqui ele deu o volume em ml. Se ele deu o volume em ml, eu vou ter que transformar para litros. Por quê? Porque a minha fórmula, ela prevê a quantidade em mols dividido por litros. Então, eu vou ter que transformar essa quantidade de volume, que é ml, para litros, ok? 400 ml transformando para litros vai ficar 0,4 litros. E aí sim eu vou substituir na minha fórmula, ok? Tomam cuidado com isso, vocês têm que observar se as unidades elas estão de acordo com as unidades adotadas pela fórmula, certo? Então eu vou aí fazer a minha divisão. 45 gramas, que é o meu soluto, dividido pela sua massa molar, que é 150 gramas dividido por mol, vezes 0,4 litros, que é o volume da minha solução. E aí eu vou ter a minha molaridade. A molaridade da minha solução vai ser 0,75 mol por litro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho 0,75 mol de iodeto de sódio para 1 litro de solução. Ok, gente? Ai, Deus. Minha garganta tá começando a doer. Bom, vamos agora para o quarto tipo de concentração, que é a fração em mols ou fração molar. Fração, né? A gente já sabe que vai ser uma divisão, ok? A fração em mols ou fração molar, ela é um pouquinho parecido com o título, certo? Só que no título a gente vai utilizar massa e volume. Na fração molar, nós vamos utilizar, claro, né, um mol, ok? Olha lá, a fração em mols ou fração molar é o quociente, ou seja, a divisão entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade total de mols da solução. Ou seja, vai ser uma divisão entre a quantidade de mols do meu soluto dividido pela quantidade em mols da minha solução. Certo, gente? Essa é a seguinte fórmula aí que vocês podem ver. A fração em mols ela é representada por esse xzinho aí. Exemplo, uma solução contém 5 mols de álcool comum e 15 mols de água. Qual a fração molar do álcool nessa solução? Ou seja, ele quer que você descreva, que você encontre a fração molar do álcool nessa solução aí, ok? Bom, ele cedeu para ti a quantidade em mols do álcool e ele cedeu para ti também a quantidade em mols de água. A água ela é o solvente.
E como a fração molar ela é a quantidade em mols do soluto sobre a quantidade em mols da solução, eu vou ter que descobrir a minha quantidade em mols da solução. Basta somar a quantidade em mols do soluto, que é o álcool, mais a quantidade em mols do solvente, que é a água. Então, vai ser 20 mols, ok? 20 mols é a quantidade total de mols da solução, ok? Olha lá, então eu pego tudo isso, todos esses dados e substituo na minha fórmula. Então, vai ficar X, que é a fração molar do álcool, igual a 5 mols, que é a quantidade de mols de álcool, dividido pela quantidade de mols da solução, que é 20. Então, vai ficar X igual a 0,25. Ok, gente? Um outro tipo de concentração muito importante é a concentração molar, ou conhecida também como molaridade, tá, gente? Não vão confundir concentração molar com concentração molar. Por quê? Porque a concentração molar, ela leva em consideração a quantidade de solvente, enquanto que a molaridade, ela leva em consideração a quantidade de solução. Olha lá, a concentração molar, ela é representada por essa letrinha aí, que é o W, e ela nada mais é do que a divisão entre a quantidade em mols do meu soluto dividido pela quantidade em quilogramas do meu solvente, ok? Então, aí a divisão ela vai ser pelo solvente agora, não vai ser mais pela solução, certo? Bom, um outro tipo de concentração muito importante é a concentração em partes por milhão, ou chamada também de ppm. Esse tipo de concentração, gente, é muito importante para quando as soluções estão extremamente diluídas. O que significa uma solução extremamente diluída? Significa que nessa solução há uma quantidade muito baixa de soluto em comparação com a quantidade de solvente, certo? Olha lá o seguinte exemplo. O ar atmosférico se torna inadequado quando há mais de 0,00015 gramas de monóxido de carbono por grama de ar, certo? Essa quantidade aí, que é 0,00015, é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 6, ok? 15 vezes 10 a menos 6 de monóxido de carbono está presente em 1 grama de ar. Eu vou pegar essas quantidades e eu vou multiplicar por 10 a sexta, que nada mais é do que multiplicar por 1 milhão, certo? E aí eu chego a 15 gramas de monóxido de carbono, correspondendo a 10 elevado a 6 gramas de ar. O que isso significa? Significa que em 1 milhão de gramas de ar, eu tenho exatamente 15 gramas de monóxido de carbono. Ou, abreviadamente, eu posso dizer que eu tenho 15 ppm de monóxido de carbono no ar. Ok, gente? 15 partes por milhão. Bom, um outro tipo de concentração muito importante que a gente vê no nosso dia a dia e que às vezes a gente não consegue entender o que significa, né? É a famosa concentração da água oxigenada, que é dada em volumes. O que isso significa? Quando a gente pega, por exemplo, uma água oxigenada e no rótulo dela está dizendo 10 volumes ou 40 volumes. O que isso significa? Bom, gente, essa quantidade de volumes, ela é referente à quantidade de oxigênio que essa água oxigenada ela pode liberar. Quando eu falo, por exemplo, água oxigenada a 20 volumes, significa que essa água oxigenada ela consegue liberar até 20 litros de gás oxigênio para a atmosfera, ok? Tudo isso na CNTP. O que é a CNTP? A CNTP é as condições normais de temperatura e pressão, considerando sempre a pressão a 1 atm e a temperatura a 0 graus Celsius, ok? Bom, uma outra coisa muito importante para nós abordarmos é a famosa diluição. O que é diluição? O que é a diluição de uma solução? Esse termo ele é bem comum para a gente, né? Até porque nós praticamos bastante a diluição no nosso dia a dia. Pelo menos eu pratico bastante, porque eu tomo bastante suco de pacote, né? O famoso kisuke. Quando a gente pega, por exemplo, o kisuke e adiciona água, normalmente ele fica um pouco forte, certo? Aí, pra gente deixar o suco mais gostoso, né, mais fraco, a gente adiciona água. E nesse ato de adicionar água, nós estamos praticando a diluição, certo? Olha, na química, a diluição nada mais é do que diluir uma solução, adicionando a ela uma porção do próprio solvente puro, ok? Então, a diluição na química é isso. Bom, quando nós adicionamos o volume
adicionamos um certo volume de solvente na solução, nós alteramos consequentemente a concentração dessa solução. Quanto mais volume nós adicionarmos, mais volume do solvente nós adicionarmos, mais a concentração ela fica baixa, ok? Olha lá, observem aqui, eu tenho uma solução muito concentrada, eu adicionei água e agora eu tenho uma solução menos concentrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que alterou a minha concentração. Eu aumentei a minha quantidade de volume da minha solução e eu vou diminuir a minha concentração. Como vocês podem observar, a quantidade em volumes adicionadas ela é inversamente proporcional à concentração da solução. Por quê, professora? Porque quanto mais eu adiciono solvente, mais a minha concentração ela fica baixa, ok? Mais a minha concentração fica baixa. E aí isso interfere consequentemente nas fórmulas, né? Bem aqui eu tenho essas seguintes fórmulas muito utilizadas na diluição, que é volume inicial vezes a concentração inicial é igual ao volume final vezes a concentração inicial. Isso considerando a massa do soluto constante, tá, gente? Isso só é válido para quando a massa do soluto ela é constante, ok? Então, se eu altero o volume da minha solução, vai alterar inversamente proporcional à minha concentração, ok? Então, gente, é basicamente isso. Olha lá, aqui a gente tem um exemplo. Diluindo-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração inicial igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml. Qual será a nova concentração? Então, ele tem uma solução inicial que é de 100 ml, uma concentração de cloreto de sódio, e ele dilui essa solução até o volume final dessa solução ser 150 ml. Sendo que a concentração inicial era 15 gramas por litro. Então, ele pergunta qual é a concentração dessa solução, a concentração final dessa solução. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Eu tenho o meu volume inicial, que é 100 ml. Eu tenho aqui a minha concentração inicial, que é 15 gramas por litro, igual ao meu volume final, que é 150 ml, vezes a minha concentração final. E aí, eu calculando a minha concentração final, eu chego à conclusão de que a concentração final é 10 gramas por litro. Ou seja, eu alterei o volume, eu aumentei de 100 para 150 ml e a minha concentração ela diminuiu na mesma proporção. Antes estava 15 gramas por litro e agora está 10 gramas por litro. Ok, gente? Então, é basicamente isso aí. Então, ó, muito obrigada. Tenham um bom dia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, entrem em contato comigo pelo Instagram. Ok, gente? Um grande abraço e até a próxima.